Olá, essa é mais uma aula online programada pelo planejamento, né, de acordo com o planejamento da coordenação do curso de jornalismo, dirigida aos alunos do primeiro período e do quinto período, com relação à disciplina História da Imprensa no Brasil, que nós temos exatamente como embasamento das aulas, né, o livro sobre o assunto de Nelson Werneck Sodré. Usamos também a bibliografia, uma bibliografia muito interessante, a partir de Muniz Sodré, Zé Marques de Mello, né, o Laurentino Gomes. Enfim, nós temos exatamente uma série de suporte, né, técnico para a elaboração de aulas que realmente façam uma síntese que leve ao aluno a compreender que a história da imprensa do Brasil é a própria história do Brasil, né? Então, nós não podemos abrir mão de não falar sobre a história do Brasil, porque a imprensa está devidamente inserida dentro desse contexto. Para hoje, de acordo com a programação, nós temos aqui o seguinte: aula online, a independência do Brasil como resposta, né, à solicitação, ou seja, à exigência da volta do Pacto Colonial do Brasil por força da Revolução do Porto. Então, a gente pode voltar, né, a uma aula anterior em que nós falamos demoradamente sobre a questão da Revolução do Porto, pela importância que ela teve, né? A importância que ela teve, inclusive para o surgimento de muitos jornais no Brasil todo, né? Então, nós tivemos vários jornais. Por quê? Porque houve uma liberação, houve a liberdade da imprensa, né, como um dos requisitos, né, como requisito para a deflagração, né, desse movimento, que foi um movimento de insatisfação dos comerciantes, né, e dos empresários da região do Porto, em Portugal. E depois ela encontra exatamente o quê? Uma grande receptividade por parte, né, de toda a imprensa portuguesa, de todo o clero, né, ou seja, o exército. Então, todas as pessoas tiveram exatamente, ou seja, as grandes forças vivas, né, da administração portuguesa tiveram exatamente o seguinte: tiveram uma participação muito forte para consolidar a Revolução do Porto. E entre as coisas importantes para a imprensa foi exatamente a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, que foi exatamente o quê? Foi um ponto de partida, ou seja, foi exatamente uma luz verde para que todas as grandes empresas jornalísticas colocassem o seu jornal, né, na praça, né, e sem necessidade de estar pedindo permissão a quem quer que seja, a quem quer que fosse, né? Então, mas por outro lado, né, a Revolução do Porto ela pratica um erro muito grande, que foi exatamente o quê? Foi solicitar, ou seja, exigir que a volta de quê? A recondução do Pacto Colonial. O Pacto Colonial existia antes de 1808, né? Existia antes de 1808, que obrigava exatamente o seguinte: todas as colônias, né, Alembar, todas as colônias, elas tinham por obrigação de fazer qualquer tipo de negociação diretamente com Portugal, né? Com a vinda da família real para o Brasil em 1808, isso muda um pouco de figura. Por quê? Porque um dos primeiros atos feitos exatamente, né, pelo príncipe regente, que era Dom João VI, porque a mãe dele chegou no Brasil, a rainha Dona Maria I, ela já chegou um pouco adoentada, então ele assume exatamente essa questão, não, como príncipe regente, ele assume exatamente o reinado, né, português no Brasil. E aí, entre outras questões, ele faz exatamente, quando chega, ele abre os portos brasileiros às nações amigas. Então, passa exatamente o quê? O governo português no Brasil começa exatamente a se instalar no Brasil, né, fazendo com que
a antiga colônia, né, exigisse exatamente o quê? Exigisse um comportamento, né, do príncipe regente de forma, né, a criar as suas formas, a aduaneira, como foi feito, a marinha, né, o Ministério da Fazenda, enfim, várias questões exatamente foram feitas para dar suporte à, então, incipiência comercial dos portos abertos às Nações Amigas. E aí o que acontece? A Revolução do Porto exige, né, exige que o Brasil volte a ser exatamente a colônia, que volte novamente a praticar todas essas comercializações a partir de Portugal, para que Portugal pudesse auferir dos lucros aduaneiros. O que foi realmente um grande erro. Por quê? Porque se eles tivessem exatamente feito, né, uma proposta, né, de manter, mesmo a família real voltando para Portugal, mas deixar que o Brasil como parte considerada do Reino Unido, o que foi exatamente feito, né, a partir do dia 17 de dezembro de 1815, né, a partir de 1815 o Brasil não foi mais colônia. Ele pertencia exatamente a um contexto político-administrativo que o inseria, né, dentro de quê? Dentro da monarquia constitucional portuguesa como Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então ele já não era mais colônia. Então de 1815 para cá, vocês imaginem os portos brasileiros, né? Assim, imagina quantos portos tem dessa área costeira, marítima brasileira, né? Então todas recebendo mercadorias, embarcando mercadorias, quer dizer, desenvolvendo, né, um padrão, né, aduaneiro muito grande, a ponto de fazer com que os comerciantes de Lisboa começassem a reclamar exatamente por quê? Porque toda a riqueza produzida pelo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves ficava no Brasil. Está aí o grande desenvolvimento que o Brasil teve, né, a partir de 1808, quando era uma colônia, até exatamente 1821, quando Dom João VI, já inclusive coroado rei, né, o rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né, ele teve que retornar. Se fizesse exatamente um acordo nesse sentido, não teria nenhum problema, não teria as guerras, evitaria uma série de outros fatores. Mas, né, mas mesmo com todos os pedidos, né, falou mais alto a questão do amor à terra, a questão telúrica que prendia Dom João VI, né, a natureza histórica, né, da corte portuguesa. Então, mesmo depois de ter prometido, por exemplo, em fevereiro ele prometeu que ia ficar, né? Ia ficar aqui, não sei o quê, ele até que, se dependesse dele, até que ficava, né? Quer dizer, realmente ele pôde desenvolver uma administração forte, coesa e desenvolvimentista no Brasil, né? Então, quando ele volta para Portugal, ele volta para quê? Para colocar, para pensar, né, nas feridas abertas pelo sistema, né? Pelo sistema, as feridas abertas pelo quê? Pelo bloqueio continental feito exatamente por Napoleão Bonaparte, né, em 1807, né, ele volta exatamente para pensar, fazer uma ferida, dessa ferida em busca de uma cura, né, que fosse miraculosa, que fosse alguma coisa, no sentido de retomar também o processo, né, de toda a cultura administrativa da corte real portuguesa. Mas então ele volta para Portugal no dia 26 de abril de 1821, ele deixa acompanhado de 4.000 pessoas, já falei sobre isso, levando tudo que podia, inclusive todo o ouro que existia, né, guardado no Banco do Brasil, né? E aí, só para a gente entender, né, que o regresso atendia às exigências da corte, mas deixando Dom Pedro como príncipe regente do Brasil, agradando também ao grupo político que defendia, né, a da família real do Brasil, o Partido Brasileiro, que começava então a se formar. Então, tinha o Partido Português que queria exatamente que a corte voltasse e que voltasse todas as questões culturais, aduaneiras, comerciais, industriais, voltasse tudo para Portugal, né? E o Partido Brasileiro, também integrado por muitos comerciantes portugueses que aqui enriqueceram e que aqui quiseram ficar, né? Então, a questão se por um lado a imprensa brasileira nasce atrelada à censura, por outro,
os jornalistas da época nunca deixaram de atentar contra as ordens da corte portuguesa. Quer dizer, esse espírito, né, denodado de lutar contra as opressões, de lutar contra aquilo que não fosse importante para a população, então a imprensa sempre cumpriu esse papel, né? A gente pode falar que a imprensa sempre esteve ligada às classes dominantes, que foi porta-voz das classes que dominavam esse país. Pode-se falar tudo, mas nunca deixou de dizer que a imprensa, a partir de alguns denodados jornalistas, eles conseguiram exatamente fazer o quê? Se colocar contra a corte portuguesa, colocar contra tudo aquilo que fosse, tivesse natureza expoliativa com relação aos interesses da nação brasileira. Tá? Então, a restrição, no entanto, ela dura só até 1821, mas temos que entender um outro detalhe que é importante para essa questão. Por exemplo, as cortes mandaram uma nova decisão enviada para o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara. Uma das exigências era o seu retorno imediato a Portugal. Porque veja só, por que Dom Pedro I tinha que voltar? Né? Dom Pedro de Alcântara tinha que voltar. Por que ele tinha? Por um motivo muito simples, né? É que com a assunção, né, de um outro regime, quer dizer, na passagem do regime absolutista, em que todas as normas estavam exatamente sob os cuidados do rei, passa para uma monarquia constitucional em que tinha que haver uma assembleia e tiver representantes, né, de todas as províncias, né, como era realmente conhecido naquela época. Então, ele manda exatamente para lá. E o que vai acontecer exatamente com isso? Né? Há uma organização, né, junta-se 8.000 assinaturas no sentido de fazer com que Dom Pedro I não retornasse. Esse sistema monárquico constitucional estava a exigir, né, a presença de Dom Pedro I lá. Por quê? Porque Dom João VI já estava muito cansado, alquebrado, já estava com uma série de problemas para resolver, embora tivesse nas mãos o poder, né, de governar Portugal, mesmo depois de toda a revolução, né, que foi provocada exatamente a partir de 1807, que provocou em 1808 a corte teve que vir para o Brasil, né? E aí ficou aqui de 1808 a 1821, 1821, quando ele volta para Portugal, encontrou um Portugal totalmente quebrado e deixou um Brasil totalmente quebrado, embora ele tivesse promovido o desenvolvimento de várias formas, né, da economia brasileira. Então foi assim que está acontecendo, né? Houve, então, juntou-se 8.000 assinaturas exigindo a presença de Dom Pedro I, e contrariando, sobretudo, as ordens dadas por Portugal. Ele contrariou as ordens do rei, do pai dele, e ele então declarou para o público, né, que se para a felicidade, o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que eu fico. Né? Então isso aconteceu exatamente no dia 9 de janeiro de 1822, né? A partir daí, Dom Pedro entrou em conflito direto com os interesses portugueses para romper o vínculo que existia entre Portugal e o Brasil e ganhou, como não poderia deixar de ser, o apoio incondicional da imprensa livre, robustecida pelos mais nobres sentimentos de liberdade que, àquela altura, brotavam das ruas, desaguando com o grito da independência, cortando de vez os laços políticos da ex-colônia com a relação à metrópole. Então, se nós tivéssemos que fazer hoje uma análise, nós diríamos o seguinte, que a Revolução do Porto ela foi responsável pela proliferação dos jornais no então Reino Unido do Portugal, Brasil e Algarves. Muitos jornais foram criados sem a necessidade de se pedir autorização para que ele pudesse circular. Tá? Então, por outro lado, dois motivos fizeram que aceleraram o processo da independência. Primeiro foi a exigência da volta do Pacto Colonial. Né? Então, como que você poderia voltar ao Pacto Colonial se o Brasil já fazia parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves? Né? Quer dizer, foi um erro tático, um erro administrativo, um erro político da época. Então, lógico, você imagina
que de 1808, com as nações abertas, né, com os postos abertos às nações amigas, com o desenvolvimento que o Brasil teve, né, se criou uma metrópole, né, europeia, né, em pleno quê? Em pleno trópico, né, da América Latina. Essa é a grande questão. O Rio de Janeiro modificou todo, praticamente mudou tudo, praticamente com a vinda da família real para o Brasil, né? Então, essa relação da metrópole. Na verdade, o Brasil nunca chegou mesmo a ser administrado através da Constituição Portuguesa de 1822, porque houve até mesmo Dom João VI, né? Ele tinha, né, ordenado a Dom Pedro I que fizesse isso, que atendesse, né, às exigências feitas a partir da Constituição Portuguesa de 1822, que já era uma Constituição com um caráter altamente monárquico constitucional, né? Por isso daí a exigência para que Dom Pedro voltasse para ajudá-lo na administração daquele país colocado exatamente na Península Ibérica, né? Então ele teve, embora apressadamente, legislar a sua primeira Constituição como nação livre. E isso ocorreu exatamente em 1824, né? Essa questão dessa Constituição de 1824, ela tem uma série de episódios interessantes, sabe? Fechamento da Assembleia, foi realmente um horror, né? Um horror. Tudo isso praticado exatamente por Dom Pedro I, que não queria exatamente, né, a adoção de medidas que tirassem dele o poder absoluto, né? Então, foi com muita diplomacia que os seus auxiliares aqui no Brasil, né, resolveram fazer o seguinte: não, já que Portugal assume, né, uma monarquia constitucional, por que o Brasil não vai fazer também uma mesma coisa, né? Então, a Constituição de 1824 é exatamente essa parte importante que a gente vai compreender. Mas eu penso que, se a gente tiver que parar só nesse caso, nós estaremos estudando muito a questão da história, né? Não estaremos estudando o jornalismo dentro da história, ou não estaríamos estudando, em tese, a questão da história do jornalismo dentro desse período conturbado da vida nacional, que foi exatamente, né, a independência do Brasil, uma independência que vai ser só consolidada a partir da Constituição, né, monárquica constitucional de 1824, né? Então, é importante que a gente tenha essa ideia, né, porque, veja só, a elaboração da Constituição do Brasil de 1824 foi muito conturbada, eu acabei de falar, né? Logo após a proclamação da independência do Brasil, do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, então, quando o Brasil se torna independente, ele não se torna independente enquanto colônia, mas enquanto parte integrante do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, a partir de então, né, fez o quê? O Brasil sai do Reino Unido de Portugal e passa a tratar da sua própria administração, né, como um país liberto, como um país que define, né, corta de vez seus laços, né, que tinha exatamente com a corte portuguesa, né? Então, ocorreu muitos conflitos entre radicais e conservadores na Assembleia Nacional Constituinte, e a Assembleia, inclusive, né, iniciou o trabalho em 3 de maio de 1923, quando o imperador Dom Pedro I discursou sobre o que esperava dos legisladores. Entre os deputados constituintes tinha 22 padres. Uma parte do constituinte tinha orientação liberal-democrata. Então eles queriam o quê? Queriam uma monarquia que respeitasse os direitos individuais, delimitando os poderes do imperador. E aí o imperador não gostou dessa brincadeira. É isso que eu acabei de falar com vocês aqui a respeito. Então, só para a gente compreender essa ideia, né, foi feito, então, ele fecha o Congresso, Dom Pedro manda o exército invadir o plenário em 12 de novembro de 1823, prendendo e exilando diversos deputados. Esse episódio ficou conhecido na história do Brasil como chamada Noite da Agonia. Ele feito isso, ele reuniu 10 cidadãos de sua inteira confiança, pertencentes ao Partido Português, entre eles João Gomes da Silveira Mendonça, o Marquês de Sabará, os quais, após algumas discussões a portas fechadas, essas 10 pessoas redigiram a primeira Constituição do Brasil, no dia 25 de março de 1824, escrita pelo arquivista das Bibliotecas Reais, Luís Joaquim dos Santos Marrocos. Há um detalhe, né?
Por que razão, né, se coloca exatamente entre, né, os constituintes a figura de um membro do Partido Português? Porque ele dominava perfeitamente a Constituição de 1822, a Constituição Portuguesa de 1822. Então, se vocês notarem, né, pegar a Constituição de 1822 e 1824, ela não tem muita diferença. Tanto é que ela conseguiu, né, ela ficou valendo ainda no Brasil desde 1824 até 1889, quando foi proclamada a República no Brasil. Notem como era interessante exatamente essa Constituição, né? Então, veja só, então ela passou a valer mais do que mesmo o período republicano português, né? Que foi na década de 10, que a Portugal deixa de ser Reino Unido de Portugal e Algarves para ser exatamente a República Portuguesa, né? Então, a República Portuguesa, ela vem exatamente o seguinte, vem depois exatamente, né, da proclamação da República Brasileira em 1889, né? Então, é de 1910, se não me engano, não tenho aqui o dado ainda, mas eu depois posso falar com vocês sobre essa data, né? Então, é só para a gente compreender a natureza desse trabalho, né, que ela faz. A Constituição de 1904 foi o que teve mais vigência longa, né, que está escrito aqui, tendo sido revogada somente, né, com o quê? Com a proclamação da República, ou seja, com o exílio, né, da família real, né, portuguesa que estava no Brasil, o imperador e sua família, né, Dom Pedro II, que isso é uma outra história, né, que precisava a gente fazer uma revisitação histórica sobre essa expulsão de Dom Pedro II do Brasil, até porque, né, eles feriam os princípios da própria Constituição de 1824. Por que exatamente que feriam isso? Feriam porque Dom Pedro, apesar de ser descendente da família real portuguesa, ele nasceu no Brasil, né? Então ele é brasileiro. Quer dizer, tinha mais essa questão. Ela foi válida na Constituição de 1824, o imperador Pedro II demonstrou toda a sua intolerância em relação à imprensa, a censura à imprensa, cerceando, inclusive, a liberdade de informação e opinião. Mas isso era muito tarde para fazê-lo, né? Era muito tarde, né? Porque, veja só, Zé Marques de Mello, na imprensa brasileira, personagem que fizeram a história, afirma que, contra o autoritarismo e a ascensão, insurgem-se os jornalistas liberais existentes na corte do novo Império Luso-Brasileiro. Olha que coisa interessante, né? Nessa conjuntura, né, e aí essa questão dessa aula que nós vamos fazer sobre o Líbero Badaró, né, ela está programada exatamente aqui, se eu não me engano, ela está programada já para a semana que vem, o Líbero Badaró, a liberdade de expressão entre os anos de 1820 e 1824, e entraremos exatamente a morte de Líbero Badaró e o retorno de Dom Pedro I a Portugal, né, premido por uma série de circunstâncias que nós, revisitando a história, temos exatamente indicativos importantes, né? Quer dizer, na realidade, Dom Pedro I não foi embora porque a corte do pai dele exigia isso. Não era por causa disso, era exatamente por outros motivos que nós vamos tratar adiante, né? Então, eu gostaria que, para que vocês tivessem um estudo permanente sobre essa história, vocês vissem o seguinte: entra na internet e pede ao Google exatamente o seguinte: a imprensa e a independência do Brasil. Tá? Aí, alguns elementos você já tem, tá, incorporado aos estudos que vocês já fizeram, que é a Revolução do Porto, a exigência do Pacto Colonial, enfim, uma série de outras questões, né, que são importantes até para ampliar, né, o nível de conhecimento que vocês precisam ter com relação à história da imprensa do Brasil. Afinal de contas, nós, jornalistas ou aprendizes de feiticeiros, nós temos que, pelo menos, conhecer a história da profissão a qual nós estamos, né, teluricamente, né, ligados. Nós estamos exatamente o quê? Emocionalmente ligados, que é a questão do jornalismo, né? Não dá para a gente explicar a natureza de ser jornalista, né? Ser jornalista é mais que um mistério que ronda a cabeça de cada jornalista, né? Enfim, eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa e ficassem preparados, né, com essa pesquisa, porque ela vai ser matéria também da prova de A2, né, que já estão até com data marcada para ser entre o dia 1º, né, o dia
de 1 a 7, se não me engano, do mês de julho. Né? Então, nós temos poucas aulas ainda para ampliar o nível desse conhecimento a que nós nos referimos. Então, a independência, a imprensa brasileira, né, e a independência do Brasil. Esse é o tema que vocês vão fazer a pesquisa. Se tiver alguma dúvida, não deixe de me telefonar, não deixe de entrar no meu e-mail, no Instagram, aonde vocês quiserem. Né? Eu estou pronto 24 horas por dia, no sentido de dar as explicações necessárias que vocês, por acaso, precisem. Né? Então, eu espero que essa pandemia termine o mais rápido possível, porque nada melhor para dar uma aula de história do que a presença física do professor, a presença física dos alunos, no sentido de que todas as perquisições sejam exatamente dirimidas, né? Assim, o olho no olho, né? Fazendo com que a educação seja uma via de mão dupla. Então, na medida exata em que o professor aprende, na medida exata em que os alunos também aprendem. Então, se faz essa via de mão dupla. Então, a educação passa a ser exatamente isso. Tá? A gente aprende muito mais do que ensina. Né? Então, um abraço para todos. Esperamos que a pandemia passe o mais rápido possível, que nós sejamos sobreviventes, né, de todo esse impacto, essa tragédia que assola, né, a sociedade brasileira, a sociedade mundial e agora com muito mais intensidade a sociedade brasileira. Né? Gostaria que vocês se sentissem devidamente abraçados. Boa noite.